Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você aqui nessa quinta-feira, dia 5 de março. Vamos aqui para a edição de hoje, né, falar sobre os jogos de ontem da NBA. Tivemos mais uma boa rodada, né, uma rodada com alguns jogos equilibrados, com alguns atropelos, né? Com uma ou outra surpresa. Rodada boa. Rodada boa. Rodada boa pros visitantes, né, cara? Tivemos muitos visitantes vencendo ontem. Na real, a maioria dos times que venceram ontem foram jogando fora de casa, né? OKC, Hornets, né? O próprio Blazers, Atlanta. Então, uma noite muito boa para os visitantes e péssima, né, para os donos da casa, né? Muitas torcidas voltaram tristes para casa ontem, né? É foda. Enfim, vamos falar sobre os jogos de ontem, vamos falar também sobre a grande notícia do dia, que é a volta de Jason Tatum, né? Foi confirmado que o Tatum vai jogar, né? Provavelmente joga amanhã contra o Dallas Mavericks, né? Uma volta espetacular do Tatum, mas daqui a pouco eu falo mais sobre. E é isso, né? Dá uma passada por tudo que rolou na NBA, né? Antes só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, que é sempre muito importante. Não se esqueça de dar aquela conferida nas promoções da Centauro. Centauro, como sempre, te oferecendo ótimos produtos com ótimos preços, né? E usando o cupom SWISH10 nas suas compras na Centauro, você garante um desconto adicional de 10% em produtos que são vendidos e entregues pela Mamãe Centauro. Então, se você puder entrar na Centauro, olhar os produtos e usar o cupom SWISH10, você vai não só me ajudar, né? Porque uma pequena parte do produto que você comprar adquirindo usando o meu cupom vem pro canal, né? E ajuda toda essa operação, né, se manter ativa. Mas além de me ajudar, você vai estar se ajudando, porque vai estar conseguindo um desconto muito bom. Então vai na Centauro, bota o cupom SWISH10, que é sucesso, tá bom? Vamos então começar o episódio, né? Roda a vinhetinha e aí na volta já começamos a falar sobre a rodada de ontem da nossa querida e amada NBA. Vai! Beleza, pessoal. Vamos começar falando sobre o jogo que abriu a rodada de ontem, que foi Oklahoma City Thunder e New York Knicks, né? Jogo lá em Nova York, lá no Madison Square Garden, local onde o Shai Gilgeous-Alexander nunca foi derrotado, né? O Shai foi pro jogo de ontem com um retrospecto de 6 jogos e 6 vitórias dentro do Garden. E ontem ele estendeu, né, essa sua sequência. Né? Ontem foi a 7ª vitória do Shai lá no Garden. Né? O KC bateu o Knicks por 103-100. Um jogo complicado para o Oklahoma, né? O Thunder começou o jogo muito bem, fez um baita de um primeiro tempo. Foi pro intervalo vencendo por 10, né, conseguindo limitar o Knicks a menos de 38% de field goal, a menos de 30% para 3 pontos. O Jalen Brunson só converteu uma cesta no primeiro tempo inteiro. Então foi um trabalho defensivo muito bom de Oklahoma. Cason Wallace, né, o próprio Caruso também excelentes ali no ponto de ataque, botando muita pressão no ponto de ataque, dificultando a criação do Knicks. E ofensivamente o Thunder, teve um Chet Holmgren absurdo. Né? O primeiro tempo do Chet foi uma coisa espetacular. Né? Foram, salvo engano, 5 bolas de 3 só no primeiro tempo, 5 ou 4. Um aproveitamento excelente, sendo a principal arma ofensiva do Thunder ontem. Né? O Shai foi muito bem marcado, e aí acabou que o Chet teve que assumir o protagonismo, e ele fez isso. O que não é muito normal dele, né? Vocês sabem, eu sempre comento aqui sobre como que o Chet muitas vezes abdica do protagonismo, mas ontem não. Ontem ele assumiu o papel de protagonista, fez um puta primeiro tempo,
né? Os 10 pontos que o Thunder abriu nos primeiros 24 minutos foram por conta do Chet, né? Juntamente com o desempenho da defesa. Aí veio o terceiro quarto, né? O Thunder foi muito mal na volta do intervalo, né? Tudo que deu certo no primeiro tempo não deu certo no terceiro quarto, né? A defesa parou de ser tão efetiva, tanto que o Knicks marcou 40 pontos no terceiro quarto, né? Foi um dos quartos onde o Thunder mais sofreu pontos nessa temporada, né? Então a defesa não foi tão efetiva e o ataque também caiu de rendimento, né? Apesar do Thunder ter pontuado mais no terceiro quarto do que pontuou nos dois primeiros, né? O Thunder marcou 25 e 25 nos dois primeiros quartos. No terceiro marcou 27. Mas em termos de eficiência e de criação de jogadas, o terceiro quarto ofensivo do Thunder foi abaixo. O Knicks aproveitou disso, conseguiu assumir a liderança do jogo, né? O Knicks saiu de um primeiro tempo onde perdeu por 10 e chegou a perder até por 15 e foi pro quarto período vencendo por 3. Né? Então foi uma virada total ali no terceiro quarto. Só que no quarto período as coisas voltaram a se encaixar para o OKC, a defesa voltou a aparecer bem, o Chet voltou a aparecer bem no ataque, né? Teve um começo e um final de quarto período muito bom. O Shai, que foi muito bem marcado e não teve uma noite tão brilhante, matou uma bola de 3 gigantesca ali no final do jogo, que basicamente matou a partida. Então, o Thunder teve ali uma oscilação muito grande no terceiro quarto, mas conseguiu se recuperar bem no quarto período e garantiu a vitória por 103-100. O OKC chega a 49 vitórias na temporada. O Chet e o Shai foram os grandes destaques do time ontem, né? O Shai, mesmo bem marcado, conseguiu ter uma noite de 26 pontos com 8 assistências, né? O Shai engatando mais uma atuação de 20 pontos. Ele tá a 3 jogos de 20 pontos de empatar com o Will Chamberlain, né? Então tá muito perto de quebrar o recorde. E o Chet, cara, teve uma das suas melhores noites ofensivas da carreira, né? Ontem eu até falei no pós-jogo que foi um dos melhores jogos que eu já vi do Chet, tá? Um dos melhores jogos. Defensivamente ele foi muito bem, apesar de não ter conseguido nenhum toco. Ele teve bons momentos na defesa, conseguiu boas contestações. E ofensivamente ele foi impecável. Assim, um jogo de 28 pontos, com 11 de 19 nos arremessos, 6 de 11 no perímetro, sabe? Muito participativo, chamando o jogo, se movimentando, sabe? Gostei muito, cara. Né? Além de eu ter gostado dos números e das cestas, eu gostei da atitude do Chet. Sabe? É essa atitude que eu cobro, é essa atitude que o torcedor do Thunder cobra. Né, um Chet querendo ser protagonista, chamando mais o jogo. Né? Ontem ele fez isso e foi o grande nome da partida. Pelo lado do Knicks, vale o destaque para o OG, que fez um jogo gigantesco. O Landry Shamet fez um jogo muito bom também. Né? O terceiro quarto dele foi excelente. Né? Botou fogo no jogo, marcou 11 pontos no terceiro quarto. O Brunson foi muito bem marcado. Né? Conseguiu 15 assistências, ainda foi participativo. Mas o impacto do Brunson foi muito bem reduzido, né, pela defesa do Thunder. Josh Hart não foi também tão incrível assim. Mikal Bridges foi bem marcado. O Towns foi muito bem nos rebotes, foram 17 rebotes para ele, né, sendo 9 ofensivos. Isso foi gigante. Só que ele acabou sendo ejetado, faltando 3 minutos pro jogo acabar, né? Cometeu a sua sexta falta, o que já é normal do Cat, né? O Towns ele tem esse problema com ejeções, se não me engano, foi a 6ª vez que ele foi ejetado na temporada. É um problema recorrente, né? Enfim, fez bastante falta ali no clutch. E é isso, né? E é isso. No final ali, o Mike Brown foi ali na coletiva, né, reclamar de arbitragem, falou ali do Shai, dos lances livres. Cara, assim, chovendo molhado essas questões aí do Shai. Tipo, é uma narrativa que a galera compra que, cara, na minha opinião, não passa de desculpas do Mike Brown, né? Pô, ontem o Shai cobrou 7 lances livres no jogo inteiro. Sendo que 6 foram, né, oriundos de faltas marcadas e 1 veio de uma técnica que o Mike Brown cometeu. Que o Mike Brown sofreu, saca?
Então, assim, o cara tá reclamando dos lances livres do Shea, sendo que ele só cobrou 7. Sabe? Foi um lance livre a mais do que o Brunson cometeu, por exemplo. Inclusive, é uma puta de hipocrisia ele reclamar do Shea cavar falta, sendo que o franchise player dele é o Jalen Brunson, né? Que é um dos jogadores que mais cavam faltas na liga. Mas, enfim. Um choro danado do Mike Brown. O Mike Brown, eu adoro o Mike Brown, é um puta técnico. Mas desde a época do Kings, cara, ele tem essa de sempre botar a culpa nos outros, cara. Ele nunca assume os seus erros, ele nunca assume as responsabilidades, né? Pô, no Kings era toda hora, velho. A reta final da passagem dele no Kings, toda derrota ele ia pra coletiva e falava da arbitragem. Sempre. E eu não tô falando que a arbitragem foi perfeita ontem não, tá? Não foi. Né? Aquela falta que a arbitragem não deu no primeiro quarto ali do Shea, no primeiro quarto ou no segundo quarto? Acho que foi no segundo quarto. Que faria ele cometer a terceira falta e obviamente deixaria ele fora da quadra, né, por mais tempo. Aquilo lá deveria ter sido marcada a falta, tá? Só que não foi uma falta ofensiva não marcada do Shea que fez o Knicks perder. O que fez o Knicks perder ontem foi a falta de alternativas do Mike Brown, né, pra marcação em cima do Brunson. Sabe, o Mike Brown não conseguiu fazer um ajuste sequer pra tirar o Brunson da marcação, pra fazer o Brunson ficar mais livre, sabe? A partir do momento que o Thunder parou o Brunson, o ataque do Knicks parou de funcionar, tanto que ontem o Knicks só marcou 100 pontos. Né? O que é muito abaixo do que o Knicks costuma, né, marcar. Então, ao invés dele ficar arrumando desculpas, botando a culpa na arbitragem, falando que o Shea, né, consegue ludibriar os árbitros, por que ele não olha pra si, analisa o jogo e tenta repensar as decisões dele? Do tipo, caramba, eles marcaram o meu franchise player e eu não conseguia achar nenhuma alternativa. Caramba, eu poderia ter melhorado nisso, né? Será que eu não poderia ter melhorado nisso? Não. Aí ele fica arrumando desculpa, fica botando culpa em árbitro. Enfim, pega exemplo do Thunder ontem. O Shea foi muito bem marcado. O ataque do Thunder produziu, mesmo sem o Shea. Produziu com o Chet, né? Teve ali, né, o Dort matando suas bolinhas. Produziu, não produziu? E o do Knicks? Então, no fim do dia, não passa de desculpas. E a verdade é que o que fez o Knicks perder ontem foi a falta de repertório do Mike Brown pro jogo de ontem. Ontem faltou repertório pra ele. Faltou soluções. E no fim o Thunder foi feliz, fechou bem o jogo e garantiu a vitória. Falando sobre outro visitante que venceu ontem, e esse aqui venceu assim, pô, passando o carro, foi o Hornets, né? O bonde do abelhudo, né, conseguiu ontem uma das suas grandes vitórias na temporada, enfrentando o Boston Celtics lá no TD Garden, que é um dos ginásios mais difíceis de você jogar. O Hornets não só venceu, mas triturou o Boston Celtics. Triturou. Essa é a palavra. O Hornets passou o carro, tá? 118-89 foi o placar final, né? Um verdadeiro amasso de Charlotte, uma aula de basquete do Hornets, né? Foi um amasso tão grande que na própria transmissão do Celtics, os caras estavam em choque com o Hornets. Em choque, sabe? Elogiando o Charlotte, falando do quão bom que era o time, né? Falando que foi o jogo onde o Celtics mais foi dominado na temporada, e de fato foi. Poucas vezes nessa temporada o Celtics foi tão, sabe, massacrado como foi ontem. E foi massacrado do minuto 1 ao minuto 0. Sabe? Foi uma coisa absurda o que Charlotte fez ontem. E tudo na base do coletivo. Não é que o Brandon Miller meteu 50 pontos, não é que o LaMelo meteu 40, não é que o Conquinipel meteu 15 bolas de 3, não. Coletivo. Todo mundo participando, todo mundo jogando, todo mundo pontuando. Né? Ontem, a gente teve um Hornets que teve... Cadê? Aqui, ó. Teve 4 jogadores acima dos 17 pontos. Né? Knipel, LaMelo, Miller, Kobe White. Né? Todo mundo matando bola de 3.
toda a profundidade de elenco do Hornets sendo usada, sendo efetiva, né? E uma defesa muito boa. Travando o ataque do Celtics, não deixando o Celtics produzir. O Celtics ficou abaixo dos 90 pontos, gente. Jogando em casa. Entendeu? Sabe, foi realmente uma das vitórias mais impressionantes, né, de um time nessa temporada. Sem sacanagem. Foi impressionante o que o Charlotte fez ontem. Sabe? E assim, bonito de ver. Um basquete bonito, fluido. As coisas acontecendo bem. Você vê que é um time bem treinado pra caramba, né? O Charles Lee, que era assistente do Mazzulla. Que trabalho que o Charles Lee vem fazendo, mano. Sabe? O que ele tá tirando desse time, poucos técnicos conseguiriam tirar. Poucos conseguiriam tirar. E não é algo de agora. É algo assim, desde a virada do ano. Eu já venho falando há um bom tempo. Desde a virada do ano, o Hornets é um dos melhores times da NBA. É um dos melhores times da NBA. Né? Pegando aqui esse recorte do pós-virada, é um Charlotte que venceu 21 de 30 jogos, tá? É um Charlotte que tem a quinta melhor eficiência defensiva desde 1º de janeiro. Lidera a liga em net rating, em bolas de 3 por jogo, em aproveitamento de bolas de 3 por jogo, em aproveitamento de lances livres, em porcentagem de rebotes e em pontos de segunda chance. Isso desde janeiro, né? É um time que saiu de uma campanha de 16-28, né? No dia 22 de janeiro, a campanha do Hornets era de 16-28. Para hoje, dia 5 de março, é uma campanha de 32-31. É a primeira vez, tá? É a primeira vez desde a temporada 15-16 que Charlotte fica com campanha positiva. Né? Que Charlotte chega em março com campanha positiva. É a primeira vez. 10 anos que Charlotte não chegava em março com campanha positiva. Então, não é uma vaca em cima da árvore. Não, é trabalho. É trabalho bem feito. E a vitória de ontem, ela só veio para de novo coroar e mostrar, né, para quem não costuma ver o Charlotte, o quão bom esse time é. E foi a mesma coisa contra a Denver, quando o Hornets meteu 23 pontos lá no Colorado. Foi assim contra o Thunder, né? Quando meteu 27 pontos lá em OKC. E foi assim ontem em Boston. Inclusive, os 29 de desvantagem do Celtics ontem foi a maior derrota do Celtics na temporada. Então, assim, é um absurdo o que esse Hornets está fazendo, sabe? E se alguém ainda tem alguma dúvida do quão bom, do quão de verdade é esse time de Charlotte, cara, desculpa, depois de ontem, não tem como. Não tem como. Assim, você não consegue falar, se você acompanha a NBA mesmo, você não consegue citar 4 times que estão jogando mais do que Charlotte em 2026, cara. Essa é a verdade. Não tem. Jogando mais, não tem. A gente tá falando de um Hornets que é dono do melhor ataque do leste. É melhor do que o Celtics, é melhor do que o do Cavs, é melhor do que o do Pistons, é melhor do que o Knicks. É o melhor ataque do leste. E um dos melhores ataques da liga. Então, você pode duvidar, você pode achar que eles não são tudo isso, mas a verdade é que eles já te provaram que eles são tudo isso. E eles vão continuar, cara. É um time que eu não consigo ver esse time caindo de rendimento. Claro, a menos que aconteça alguma lesão séria, inclusive bate na madeira, mas a menos que role uma lesão séria de alguém ali do trio, né, Miller, Lamelo e Knipel, dificilmente esse time vai cair de rendimento, porque eles estão mantendo esse alto nível desde janeiro. Em fevereiro, você podia achar que, não, eles não vão durar mais um mês nesse nível. Em março, com dois meses inteiros deles dominando, cara, não dá, velho. É muito difícil imaginar esse Hornets caindo de rendimento. Verdade é que, mais do que nunca, Charlotte tá... Assim, eu vou falar, Charlotte está no playoff.
O Charlotte Hornets está nos playoffs da NBA dessa temporada. Não tem como, sabe? Repito, a menos que role uma lesão gravíssima de algum do trio, Charlotte está no playoff. E vai eliminar time. Vai eliminar gente grande nessa primeira rodada, tá? Times aí, Atlanta da vida, Filadélfia da vida, entra de bobeira contra o Charlotte para ver o que vai acontecer. Eles não estão de bobeira. Eles são, repito, são dos melhores times da liga desde a virada do ano. E eles vão incomodar. Ontem foi um absurdo, cara. Ontem realmente foi um absurdo. Que vitória, que resultado, que campanha. Que momento, cara. Que momento vive o Charlotte Hornets. E absurdo, cara. Realmente um absurdo. Sobre o Boston Celtics, atuação muito fraca, foi totalmente dominado, mas, pelo menos, tem uma notícia muito boa, né, pro torcedor do Celtics, pra, né, apaziguar, né, depois da derrota de ontem. Tem essa notícia maravilhosa que saiu hoje. Deixa eu trazer aqui pra vocês. Que foi a notícia do retorno de Jason Tatum. Exatamente, cara. A espera acabou, né? Jason Tatum irá jogar basquete nessa semana, tá? O Charania confirmou hoje mais cedo que o Tatum deve jogar amanhã contra o Dallas Mavericks, né? Não se sabe se ele vai ser titular, se ele vai vir do banco, qual a minutagem que ele vai ter. Óbvio que a expectativa é que ele tenha uma minutagem controlada, até porque ele tá o quê? 300 dias? Não, menos, né? 298. Basicamente, ele tá basicamente há 300 dias sem jogar basquete, então é óbvio que não vai dar pra forçar ele 40 minutos. Mas acredito que ele vai jogar ali seus 20 minutinhos e vai promover, né? Vai ter, né, o seu retorno nas quadras. Uma notícia fantástica, né? Um Celtics que, apesar da derrota de ontem, tá fazendo uma temporada incrível, né? O Tatum, ele vai entrar num time que é o segundo melhor ataque da liga, a sexta melhor defesa, o segundo melhor net rating e é o segundo do leste. É esse cenário, né, que o Tatum vai encontrar nessa volta. Um time que tá jogando muito bem, né? Não se engane pela derrota de ontem. O Celtics está jogando bem pra caralho. Com o Jaylen Brown tendo uma temporada nível MVP, com o Neemias Queta jogando muito bem, com jovens como Jordan Walsh e Hugo Gonzalez contribuindo, com Derrick White, com Peyton Pritchard bem pra caramba. Então, o Mazzulla fazendo o seu melhor trabalho como técnico, né, desde que assumiu o cargo. Então ele vai encontrar um cenário extremamente positivo, onde ele vai agregar de uma forma impressionante, né? Claro que, a princípio, a gente não vai ver aquele Tatum protagonista, aquele Tatum franchise player. Não, eu acho que a gente vai ver um Tatum, né, realmente jogando, né, fazendo jogando na famosa meia bomba, né? Jogando na meia bomba. Adquirindo ritmo, pegando ritmo ali e tal. Mas pensando num playoff, né? Aí a gente já pode esperar um Jason Tatum num nível muito alto, né? Porque para quem vem acompanhando essa recuperação do Tatum, viu que, né, não teve sequela. Não teve sequela nenhuma. Você via ali os vídeos do Tatum batendo bola e treinando com bola, cara, sem mancar, sem nada. Então eu acho que o Tatum protagonista, ele não vai aparecer agora, mas é questão de tempo. É questão de tempo. E vamos falar um negócio, cara. Temos que tirar o chapéu pro senhor Jason Tatum. Porque ele sofreu a pior lesão possível de um atleta, né? A pior lesão possível. Ruptura de Aquiles. E ele conseguiu voltar em menos de 300 dias. Isso é fantástico. Realmente fantástico. Temos que bater palmas pro Tatum. Temos que bater palmas pro médico dele. E temos que bater palmas pro Celtics também. Porque
Se o Celtics não estivesse fazendo o que tá fazendo na temporada, eu acho que o Tatum não voltaria. Eu acho que o Tatum não teria nem tanta motivação pra voltar. Eu acho que o fato do Celtics estar bem do jeito que tá e estar se posicionando como um candidato a título, como já é certo, o Celtics é candidato a título, eu acho que tudo isso fez o Tatum querer dar um gás a mais, do tipo, tem uma janela de título aqui. Não vai ter ano sabático, não é ano sabático. A gente vai brigar por título e eu quero fazer parte disso. Eu acho que o fato do Celtics estar tão bem teve uma influência direta nessa recuperação recorde do Tatum, né? Então, é realmente fantástico, né? Tudo que envolve esse retorno do Tatum é incrível. E, sem dúvida alguma, o caso do Tatum vai servir de exemplo para o futuro da liga. Eu acho que é algo realmente... Cara, assim, pegando aqui os números, a volta do Tatum dessa ruptura de Aquiles, ela vai ser a quinta volta mais rápida da história da NBA. Fica atrás só do Kobe, que voltou em 240 dias, do Elton Brand, que voltou em 243, do Dominic Wilkins, que voltou em 293, e do Billups, que voltou em 296. Só que, por exemplo, o Kobe nunca mais foi o mesmo depois dessa lesão. Né? Eu não vou me lembrar do Dominic Wilkins e dos outros, mas eu também acho que nenhum desses voltou do mesmo jeito que eles eram antes. O Tatum tem tudo pra voltar do jeito que ele era antes, sabe? Não no primeiro momento, mas com o passar do tempo, a tendência é ele voltar a ser o mesmo Tatum que ele era antes da lesão. O que é maravilhoso, cara. O que é maravilhoso, entendeu? Você quer reforço maior do que esse? Em meio a uma temporada incrível, onde você é um dos melhores times da conferência, você receber um All-Star, receber um franchise player em março. Quer reforço melhor do que esse? Não tem, cara. Não tem. Ah, Luiz, qual foi o melhor reforço de um time nessa temporada? Jason Tatum voltando de lesão. É o melhor reforço possível para um time. Então, é incrível e que bom, cara. Que bom ter o Tatum de volta. Eu gosto muito do Tatum, sou fã do cara. Respeito muito o Tatum como jogador. E como pessoa também, né? Um puta pai, um puta cara. E é muito bom ver ele de volta, mano. O pai presente está de volta, né? Muito foda. Realmente muito foda mesmo. Enfim, sobre Celtics e Hornets, é isso. Pra gente encerrar, vamos passar aqui pelos últimos jogos bem rapidinho, até porque os outros jogos não foram tão interessantes assim, né? Então vamos aqui dar uma matada rápida. Ó, a gente teve o Sixers suando, mas conseguindo vencer o Utah Jazz por 106-102, né? Sixers não foi um grande jogo do Sixers, mas foi o suficiente pra vencer, né? O Jazz deu uma ajudinha, entregando a paçoca no final? Deu. Mas vitória é vitória, né? Venceu. Tyrese Maxey, 25 pontos, 6 assistências, foi o grande destaque. Jabari Walker fez um bom jogo também, com 22 pontos e 10 rebotes. Sixers ontem cheio de desfalque, né? Sem o Embiid, sem o Edcombe, sem o Kelly Oubre, sem o Paul George, né? Que segue fora por conta da suspensão. Conseguiu a vitória. Então, vitória importante, legal vencer. Bom resultado para os Sixers. A gente teve também o Blazers vencendo o Grizzlies, 122-114. Grande atuação do Jrue Holiday, né? O melhor jogo do Holiday na temporada. 35 pontos, 11 assistências com 8 bolas de 3. Né? O vovô jogou bem demais. Né? Teve boa ajuda também. Né? O Jeremy Grant fez um ótimo jogo de 30 pontos. Robert Williams veio para 20 pontos, 11 rebotes com 3 tocos. Foram bem também. Mas ele foi o grande nome, grande jogo do vovô, né? O Blazers que tá basicamente garantido no play-in, né? Acho que com 30 vitórias, muito difícil imaginar o Blazers ficando fora do play-in. A questão é em qual posição do play-in o Blazers vai estar. Mas que vai estar no play-in é basicamente certo, assim como o Atlanta Hawks, né? A vitória de ontem contra Milwaukee meio que garante o Hawks no play-in também. Ontem conseguiu chegar a 32 vitórias. Um jogo que começou melhor para Milwaukee, né? O Bucks teve um começo de jogo muito bom.
mas depois o Hawks tomou conta do jogo, né? O gás do Bucks acabou no primeiro quarto, né? Inclusive o gás do próprio Giannis acabou, né? O Giannis começou o jogo voando, mas depois energia caiu. O Bucks foi amassado, né? A partir do segundo quarto, né? Teve ali, né? Um esboço de reação, mas o Hawks conseguiu garantir a vitória. A Atlanta chega à sua 5ª vitória seguida, né, cara? Melhor momento do time aí em um bom tempo, né? Jalen Johnson liderando o time, juntamente do McCollum e o Alexander Walker ali muito bem no perímetro. O Neko Congo fazendo um jogo muito bom ali, né? Fazendo um trabalho excelente no garrafão. Dyson Daniels basicamente anulando o Giannis ali no final do jogo, né? Ótimo quarto período defensivo do Dyson Daniels. Rizaché também fazendo um bom trabalho vindo do banco. E o Hawks garante a vitória, fica com campanha positiva depois de um bom tempo, né? Fazia tempo que o Hawks não ficava acima dos 50%. E o Bucks, né? Se a vitória de ontem meio que garantiu o Hawks no play-in, a derrota de ontem meio que tirou qualquer chance que o Bucks tinha, né? Acho que depois de ontem não tem como imaginar esse Bucks pegando pós-temporada, né? Acho que acabou. A temporada do Bucks acabou. O Bucks até ensaiou, né? Uma recuperação milagrosa, mas foi só cortina de fumaça, né? A verdade é que a temporada do Bucks já tinha acabado há um bom tempo, né? E ontem eu acho que foi a sacramentação do fim da temporada do Bucks, né? Agora, se eu sou Milwaukee, senta o Giannis o resto da temporada e tenta pegar uma pique alta no draft, porque essa fake reação que o Bucks teve aí nas últimas semanas, no fim serviu só pra atrapalhar o time, porque agora a distância do Bucks de uma pique boa no draft tá muito alta, tá muito grande. Se o Bucks tivesse aceitado o tanque há 4 semanas atrás, hoje o time estaria numa posição muito melhor pra ter uma pique boa do que tá hoje, né? Deixa eu só desligar aqui o alarme, começou a tocar rapidinho. Enfim, o Bucks só se sabotou com essas vitórias que conseguiu. Então, se eu sou Milwaukee, cara, eu tento salvar essa temporada perdendo o máximo de jogos possíveis, cara. E aí, pra isso, tem que sentar o Giannis, cara. Porque se deixar o Giannis jogar, o Giannis vai tentar vencer. Né? Ontem, mesmo em meio à frustração e ao cansaço, ele tentou fazer o Bucks ganhar. Só que não dá, cara. O time do Bucks é muito ruim. É muito ruim em termos de peças e é pior ainda em termos de trabalho, né? Doc Rivers ainda ser técnico do Bucks é uma loucura, sabe? Ele não ter sido demitido ontem é doideira, sabe? É doideira. A gente não amanhecer com a notícia da demissão do Doc Rivers é uma prova do quão incapaz é essa diretoria do Bucks, cara. Surreal. É surreal a gente tá em março e o Doc Rivers ainda ser técnico de um time na NBA, sabe? É surreal, sabe? Ontem, cara, olha as rotações que ele botou em quadra, sabe? Pelo amor de Deus, cara. Tipo, técnico limitado, técnico, sabe, incapaz. Com todo respeito à história do Doc Rivers, mas ele é um técnico incapaz, sabe? Então, a temporada acabou e, repito, se o Bucks quiser salvar essa temporada de alguma forma, tem que perder tudo a partir de agora. Não pode mais tentar ganhar. Aceita, tanca e tenta arrumar uma pique nesse draft. Porque ficar do jeito que tá, com essa campanha medíocre, o que vai ajudar o Bucks no futuro? Então, larga a mão logo, demite o Doc Rivers, fecha a temporada com o interino e pensa no futuro, cara, porque o presente já foi. O presente já foi. Enfim, pra encerrar, a gente teve o Clippers passando o carro no Pacers, né? No reencontro de Vika Zubat com a torcida do Clippers depois da troca. O Clippers passou-lhe o carro 130-107, né? Uma vitória muito tranquila do Clippers. Né? Kawhi, Mathurin, Brook Lopes e Darius Garland foram os grandes destaques, né? Mesmo com nenhum deles jogando mais de 25 minutos,
Todos massacraram o Pacers, né? Kawhi com 29 pontos, Mathurin com 20, Brook Lopes com 17 e o Garland com 12 pontos e 8 assistências. Bom jogo do Garland, né? O Garland ainda pegando o ritmo, ainda conhecendo o time. Fez um bom trabalho ontem e o Clippers atropelou o Pacers, que tá, né, na vibe de perder desde o princípio, né? Desde o princípio. O Pacers tá aí no tanque forte. Belo resultado pro Clippers, que chega à sua 30ª vitória, e o Pacers sofre sua 47ª derrota, tá bom? Pessoal, é isso, viu? O programa de hoje é isso, né? Hoje teremos de novo cobertura da rodada, né? Teremos uma rodada bem boa hoje, né? Warriors e Houston vai ser um jogo bem interessante, é sempre, né, um jogo bom, né? Warriors e Houston. Às 22 horas teremos Pistons e Spurs, né? Para quem assistiu o último jogo entre os dois, sabe que a expectativa é de um jogaço hoje. Na madrugada, teremos o Lakers encarando o Denver Nuggets, Luka Doncic contra Nikola Jokic, sempre é algo bom de se ver. Então, bastante jogo legal para acompanhar hoje, e vai ter vídeo no canal sobre alguns desses jogos, então fica ligado para não perder. Se você não assistiu o episódio que saiu hoje da nossa série do Bagrovic, lá no NBA 2K, vai assistir, ficou bem bacana. Foi a nossa estreia na NBA, né? Então vai assistir que ficou bem legal. E é isso, né, gente? Obrigado a todos pela audiência, tamo junto. Grande beijo e tchau.